Eu quero ler para nós, nessa hora, um trecho da carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, e que fala da obra da salvação pela graça de Deus. Você vai abrir já, eles vão colocar no rodapé Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 10, Efésios 2, do 1 ao 10. E para alguns, gostaria, assim, enquanto eu hoje, inclusive, orava pela manhã, eu pedia que fosse uma constatação da verdade, de um fato já ocorrido, vai ser justamente isso, uma constatação de algo que já ocorreu, de uma obra que já se realizou na sua vida. Para outros, infelizmente ainda, vai ser a prova de que não são salvos. Porque às vezes, deixa eu fazer esse comentário, nós lemos as Escrituras, lemos e entendemos algumas declarações que só estão ali nos provando que nós não somos salvos, que nós não estamos preparados. Quer um exemplo? Quando você lê, você que aspira o ministério, veja, você jovem, ou uma pessoa que pensa assim, eu acho que Deus me chamou para ser um pastor, pregador da palavra, ou você que já é, da graça ou de outra denominação. Lê 1 Timóteo 3 e lê Tito capítulo 1, presta atenção, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, tem uma lista ali de obrigações, de atributos, de capacidades, de aptidões, de qualidades que um ministro deve ter, que a não ser que aquela lista seja muito bem preenchida, ou que você esteja à altura dela, ou eu, você, ou quem quer que seja, não podemos ser, ou não podemos ser chamados de pastores. Aí alguém dirá assim, pastor, mas é muito criterioso. Pois é, muito criterioso. É a gente que, na verdade, tanto na vida pessoal como nas coisas de Deus, levamos tudo às brecas, como diz a minha mãe. Mas se nós levássemos a sério a vida espiritual, se nós levássemos a sério nossa vida financeira, se nós levássemos a sério casamento, família, criação dos filhos, saúde, 90% dos problemas nós não teríamos. Essa é a grande verdade. Então, a palavra, as Escrituras, por isso que esse quadro é Examinando as Escrituras, é um confronto. Nós lemos, e quando eu leio essa palavra, mais uma vez, eu vou lê-la contra mim mesmo, não contra você, ainda que eu esteja aqui instruindo, mas eu leio essa palavra contra mim. E eu me julgo, eu me analiso, eu me examino, eu me autoexamino para saber se o que essa palavra diz se refere a mim já, tem a ver comigo, é o cumprimento do que esteja acontecendo na minha vida ou não. Se não, eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou me humilhar diante de Deus. Então, com isso em mente, nós começamos a leitura. E vos vivificou. Veja o pressuposto de Paulo para as pessoas a quem essa carta é endereçada. Ele cria que elas já tinham sido, verbo no passado, vivificadas, estando vós mortos em ofensas e pecados. A graça de Deus os visitara na pregação do Evangelho, e aí você vai ver o nascimento da igreja em Éfeso em Atos 19. Depois você leia, anota agora, só para depois você não esquecer, e aí você verá o nascimento da igreja em Éfeso em Atos 19. Ali, por exemplo, que nós temos os demônios manifestando, o Paulo pegando lenços e aventais do seu corpo, dando aos enfermos, os enfermos eram curados. Ele montou uma escola de discípulos. Olha só, meus pastores, líderes regionais, como nós precisamos ter uma escola, não uma escola do tipo institucional, dessas que
que tem aula de segunda a sexta, mas uma escola espiritual, onde nós nos reunimos para ensinar as pessoas o Evangelho e ensinar discípulos, porque em 2 anos do funcionamento daquela escola, os próprios alunos daquela escola de discípulos pregaram em toda a Ásia. O Evangelho foi anunciado em toda a Ásia num espaço de 2 anos. Acho que é lá pelo versículo 10, durou isso por espaço de 2 anos, de sorte que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Então, quando o Evangelho chega em Éfeso, a pregação da palavra por Paulo, com os sinais, com os milagres, com as maravilhas, com o Espírito Santo, essas pessoas são vivificadas, elas estão mortas nas suas ofensas, nos seus pecados, e acontece um milagre. Por isso, pastores, queridos, cristãos, nós temos que pregar o Evangelho. Nós não precisamos de métodos humanos, nós não precisamos pintar a nossa igreja de preto, nós não precisamos fazer shows com pirotecnia, com luzinha verde, vermelha e azul, com fumacinha no altar. O pastor, o ministro de louvor não é um showman, não é um apresentador, nós não precisamos de entretenimento, eu não preciso colocar um ringue de vale tudo, um octógono no meio da igreja para fazer um vale tudo, para colocar pessoas ali para chutarem uma a cara da outra e sangue voando para todo lado, para trazer as pessoas. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos só pregar o Evangelho, porque as pessoas precisam nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Não vá em lugares onde o show está acontecendo, vá num lugar onde o Evangelho está, porque você está morto em ofensa e em pecado. E só o Evangelho tem o poder de vivificar você enquanto você ainda está morto nas suas ofensas e pecados. Aí o Paulo faz uma alusão ao passado dos Efésios, espero que seja o teu passado, que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, enquanto o Evangelho não vivifica um coração, não regenera um coração, não muda uma consciência, o andar dessa pessoa é segundo o curso, a direção desse mundo. Por isso que eu falo isso com tristeza e as pessoas depois me criticam, eu não me preocupo muito. Eu vou te denunciar até para o missionário, fique à vontade. Mas me entristece ver pastores, pregadores, lideranças, fazendo a igreja a imagem do mundo. Porque qual é a diferença da igreja moderna para o mundo hoje? A igreja moderna está seguindo o curso deste mundo, oferecendo às pessoas, como numa competição de mercado, um produto semelhante. Eu assisti, e tem no YouTube, se você procurar no YouTube você acha, uma igreja em Belo Horizonte, não vou falar mais do que isso, uma igreja em Belo Horizonte, criou uma boate gospel. E a única coisa que eles não têm, entre aspas, ou 2 únicas coisas que eles não têm, são mulheres dançando, seminuas e sensuais, e bebida alcoólica. E estava lotado. Até a reportagem, se não me falha a memória, foi a Rede Globo, inclusive, que foi, e de madrugada, a reportagem perguntando, você gostou de vir? Não, que legal, a pessoa falando, que boa iniciativa dessa igreja, porque a gente gosta da noite, a gente gosta da balada, a gente gosta do som alto, a gente gosta do show, e a gente vem agora aqui nesse lugar. Mas você veja, não foi o Evangelho que atraiu essas pessoas. Essas pessoas estão sendo atraídas por causa da balada, por causa da boate, por causa do que acontece dentro de uma boate, com a exceção no caso da gospel, ainda, porque logo logo eles introduzem também a dança sensual e a bebida alcoólica.
E há quem bata palmas, porque eu vi gente de dentro da minha denominação dizendo, é isso aí mesmo, nós temos que fazer de louco para ganhar os loucos. Não é assim. O que vivifica é o Evangelho. E se você ainda, pastor, seja crente, o que você gosta de se chamar, se você ainda anda segundo o curso desse mundo, você não está na contramão, porque o Evangelho me põe na contramão. Eu lembro que eu falei, eu estou fazendo uma autoavaliação. Se eu nasci de novo, o mundo está indo para lá, eu estou para o outro lado. Eu sou igual a Abraão com Ló. Ló, se você vai para lá, eu vou para cá. Nós estamos do lado contrário. Você quer Sodoma, meu amigo? Eu estou indo para Jerusalém. Estou indo para a cidade celestial. É a direção desse mundo e é segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Um demônio. É um espírito, é o príncipe das potestades do ar, é o próprio Satanás. Pastor, o senhor está dizendo que o diabo dirige a minha vida? Se você não nasceu de novo? Não sou eu que estou dizendo. Quem dera fosse eu dizendo que é o diabo que dirige a sua vida, podia ser uma mentira. Falar, o pastor está falando isso aí, ele não sabe o que fala. São as Escrituras que estão dizendo que quem dirige a vida de quem não é salvo é Satanás. E que o Espírito está operando. Você é um filho de desobediência? Desobediência ao quê? Ao Evangelho. Ah, mas eu sou um pastor. Você é desobediente ao Evangelho? Tem um demônio agindo na sua vida. É um demônio que dirige o Senhor. Não é o Espírito Santo. Porque você não foi vivificado ainda. Ah, então o Senhor está dizendo aqui que na minha igreja, só porque a gente faz essas coisas aqui, é o demônio? Não, eu não estou falando nada. É a palavra está falando. Entre os quais todos nós também antes andávamos, os salvos, e hoje com a propriedade um salvo fala que você está errado, porque ele lembra de como ele era. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Chamado de Paulo, e é o Paulo escrevendo pelo Espírito Santo, é Efésios, nós éramos assim também, mas a gente recebeu a visita da graça, nós nos convertemos, nós não rejeitamos, não fizemos resistência à graça de Deus, e agora salvos, indo na direção do céu e percebendo que vocês estão errados, nós queremos ajudar vocês. Vocês estão se perdendo, as pessoas que não conhecem o Evangelho estão se perdendo. Agora é a hora de despertar. Por quê? Porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa. Ele corrobora isso, nós estávamos mortos, perdidos, sem Deus, sem Jesus no mundo. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça. E a graça se manifesta quando nós pregamos só o Evangelho. Pastor, como que eu prego o Evangelho? Como que é a liturgia disso? Você só precisa reunir as pessoas e anunciar o que Jesus anunciou. Pastor, aonde eu vou para ouvir o Evangelho? O que precisa ter uma denominação, uma igreja, um grupo, para que eu possa me converter, desde que prego o Evangelho? Não precisa ter nada. Pode ser um casebrinho, pode ser uma igrejinha da moda antiga, sabe aquela igrejinha de madeira, sem som, sem teclado, sem nenhum instrumento, nem microfone para o pastor, de modo que todo mundo tem que ficar quieto para prestarem atenção, porque qualquer ruído vai roubar a atenção. Pode ser o chão batido, o banco de madeira, desde que atrás daquele púlpito de madeira velho, cheio de cupim, o ministro fiel anuncie o Evangelho. Ali haverá o poder de Deus para a vivificação daqueles que estão mortos em ofensas e em pecados. Mas se numa igreja tiver muito som, muita música, muito cântico, muito show, muito evento, muito barulho, muita parafernália eletrônica,
muita estrutura, muitas pessoas talentosas se exibindo, se mostrando, e não tiver conteúdo do Evangelho ali não haverá salvação. Sabe o que está acontecendo naquele espaço? As pessoas estão sendo anestesiadas para irem para o inferno sem dor. É só isso. É um analgésico. É um analgésico espiritual. É um remédio introjetado na veia da consciência, para que ela se aplaque, para que aquelas pessoas não sintam seus pecados, não chorem suas misérias, não sintam as suas dores. É só isso. Enquanto elas cantam, enquanto elas pulam, enquanto elas se esperneiam, enquanto elas entram quase que num transe coletivo, sob o título de estarem caindo pelo Espírito, enquanto elas são impactadas, sem nem perceberem, quase como numa hipnose, pelas luzes, pela música, pela melodia melosa, com as notas embaixo, ela não percebe, porque ela sai daquele lugar anestesiada, sem a consciência de que não é salva, de que ainda não encontrou o Salvador, para cometer os mesmos pecados, as mesmas transgressões, porque elas ainda estão mortas em ofensas e em pecados. Isso diz respeito a você? Essas palavras que eu acabei de dizer, e depois, se eu fosse você, quando o programa acabasse, se você não está assistindo nas páginas, nas redes sociais, entra lá, pega justamente essa parte da minha pregação, volta na barrinha e ouça 1, 2, 3, 10 vezes, até você entender em qual situação espiritual está, para quem sabe você possa se converter. Por quê? Porque pela graça sois salvos, só. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja, estar assentado nos lugares celestiais, eu estou sob influência do céu, essas coisas da terra já não me seduzem mais. Você olha para as coisas do mundo, para as coisas que as pessoas se dão, para os happy hours da vida, você fala, meu Deus, como que pode as pessoas estarem nisso? Você está sob influência do céu, você quer ser santo, você quer ser como Jesus, você quer andar com Jesus, você quer se entregar a Jesus, você quer aprender de Jesus, você quer ser como Jesus. Aí você não pensa mais em fazer um buraco no corpo para introjetar um piercing ou para fazer uma tatuagem. Você vai olhar para as suas tatuagens, você vai ter vergonha de falar, meu Deus, por que eu fiz essa tatuagem? Por que eu furei meu corpo? Por que eu fiz um alargador na minha orelha? Por que eu estou deturpando a minha imagem se o meu alvo é me parecer com Jesus? Quero ser como Jesus. É essa influência de estar sentado nos lugares celestiais. Você quer se parecer com as pessoas do lugar onde você está agora. Você está nos lugares celestiais. Você quer se parecer com as pessoas no céu. Ou vocês acham que os anjos têm tatuagem, pintam as unhas de preto, usam piercing? Não, eles são seres de dentro para fora, do interior para o exterior, santos, 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 e santos como santo é o Senhor. A santidade em tudo, as vestimentas deles são brancas, não tem mancha. Ora, se não tem mancha nas vestes dos seres celestiais, vai ter uma mancha no teu corpo? Você vai permitir uma mancha no seu corpo? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e você só precisa colocar fé nisso que eu estou anunciando a você,
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, dos sacrifícios, das promessas. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Que você tão somente se curve perante a majestade de Deus e diga a Ele pela fé: eu recebo a graça, eu tomo para mim a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E aí, a partir daquele momento, eu termino no verso 10, seremos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Novo caminho, nova direção, novo curso, influência celestial. E agora eu me torno um ente do céu, andando com Deus, caminhando com Deus, servindo ao Senhor, servindo ao Deus Todo-Poderoso, andando na presença dEle, trabalhando pela causa dEle e aguardando a volta de Jesus, aguardando o dia que Ele vai me chamar para estar com Ele. A pergunta que eu te faço é: você está salvo? Essas palavras estão refletindo o que você é? Elas estão falando sobre você ou sobre algo que você ainda não compreende ainda? Eu confesso, eu admito a vocês que eu já li muitas vezes as palavras em outro tempo e muitas coisas delas não diziam respeito sobre mim. E foi por saber disso que eu me prostrei aos pés do Senhor e disse, como Pedro afundando: tem misericórdia de mim, salva-me, Senhor, porque eu não era salvo. Então, pondere sobre essas palavras, busque que elas sejam fato, constatado na sua vida, em nome de Jesus. Amém?